Pergunta ao seu coração. Helmut observa a Horácio que há mais causas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Homem é tudo assim, não acredita em nada. Pois saiba que eu fui, e ela até adivinhou o porquê da visita. E antes mesmo que eu lhe dissesse alguma coisa, ela colocou a carta sobre a mesa e disse: Meu único direito é ficar calado, eu não quero falar com bandeirantes, com ninguém, tá bom? Tô ligada que a senhora gosta de uma pessoa. Então ela continuou a colocar as cartas, embaralhou e no fim ainda soltou uma piadinha. Deixa de mentiras, Rita. Camilo pegou-lhe as mãos e olhou ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Olhe, Rita, quando você quiser saber alguma coisa sobre o que eu sinto, pergunte diretamente a mim. Muito arriscado você ficar falando por aí. Vai que Vilela fique sabendo. E saber o quê? Foi um passo aqui e o outro lá na China para chegar na casa. Mas espera aí, onde é essa casa? Na rua do Açude Velho. Ninguém viu não, relaxa, eu não sou doida. E tu acredita mesmo nesse negócio de cartomante, é? Ah, meu filho, há tanta coisa misteriosa nesse mundo que a gente nem sabe. Então, o que ela, sem saber que traduzia Helmut em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira neste mundo. Se ele não acreditava, paciência, mas o certo é que a cartomante adivinha tudo. Quer mais? A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se, não queira arrancar-lhe as ilusões. Também, ele em criança e ainda depois foi supersticioso, teve um arsenal inteiro de crendiços, que a mãe lhe incutiu, que aos 20 anos desapareceram, no dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da região. Ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida. E logo depois, em uma só negação total, Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo, não possuía um só argumento, limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar, e ele não formulava a incredulidade diante do ministério. Contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Separaram-se contentes, ele ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada, Camilo não só o estava, mas via estremecer e arriscar-se por ele correr às cartomante, e por mais que a repreendesse, não poderia deixar de se sentir lisonjeado. Vilela, Camilo e Rita, 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os 2 primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico. Mas o pai morreu e Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casará com uma dama famosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de São Gonçalo e foi bordo recebê-lo. Senhor, não imagina o quanto meu marido te considera. Rapaz, bem que Vilela dizia nas cartas. Essa esposa dele é graciosa, olhos fumegantes e cheia de perguntas. Perfeita demais. Uniram-se os 3, convivência trouxe intimidade. Pouco depois, morreu a mãe de Camilo, e nesse desastre que foi, os 2 mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o faria melhor. Como daí chegaram ao amor, não soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era a sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Horda de fêmea, eis o que os livros iam juntos ao teatro e passeios. Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez
e jogavam as noites. Ela mal, ele, para lhe ser agradável, pouco menos mal. Eu não sei que roubada estou me metendo, mas é assim mesmo, só se vive uma vez. O universo está de prova que foi ela que inventou isso. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele. Envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos no espamo e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Vexame, susto, remorsos, desejo. Tudo sentiu de mistura, mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus escrúpulos! Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé. E aí foram ambos estrada fora. Braços dados, pisando folgadamente por cima de ervas e prendegulhos, sem padecer nada mais que algumas saudades. Quando estavam ausentes um do outro, a confiança e a estima de Vilela continuavam a ser as mesmas. É, meu amigo, de todos os meus conhecidos é por você que eu mais tenho consideração. Até minha esposa te adora. Opa, Vilela, eu aqui tenho muita consideração por você. E pelo casal então, meu casal. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima que lhe chamava imoral e pérfido e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo e, para desviar suspeita, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Meu amigo Camilo nunca mais foi me visitar. Já estava ansioso para saber o motivo do seu sumiço. Não é nada demais não, Vilela. É só uma paixão que eu estou me envolvendo. Sabe como é, né? Candura gerou astúcia, as ausências prolongaram-se e as visitas cessaram-se inteiramente. Pode ser que entrasse também nisso um pouco de amor próprio, uma intenção de diminuir os obséquios do marido para tornar menos dura a leivosia do ato. Tô toda desconfiada com esses acontecimentos. Eu acho melhor eu ir a cartomante. Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para construí-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante resistiu-lhe à confiança e que o rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez. Eu tô com medo de mandarem pra Vilela alguma coisa. Nem por isso Camilo ficou mais sossegado. Temia que o ânimo fosse ter com Vilela, e a catástrofe viria então sem remédio. Rita concordou que era possível. Bem, eu levo o bilhete para comparar a letra das cartas. Se elas forem iguais, eu pego e rasgo. Nenhum apareceu, mas daí a algum tempo, Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco como desconfiado. Rita deu-se pressa em dizê-lo ao outro, e sobre isso deliberaram. A opinião dela é que Camilo devia tomar a casa deles, tatear o marido e pode ser até que lhe ouvisse a confidência de algum negócio particular. Camilo divergia, aparece depois de tantos meses para confirmar a suspeita ou denúncia. Mas valia cautelarem-se, sacrificando-se por algumas semanas, combinaram os meios de se corresponderem, em caso de necessidade, e separaram-se com lágrimas. Vem já a nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Lascou-se. Por que não pedir pra ir pro seu escritório? Por que a sua casa? Tudo indica matéria especial, e a letra fosse realidade ou ilusão. Afigurou-se-lhe trêmula. Ele combinou todas as causas com a notícia da véspera. Imaginariamente, viu a ponta da orelha de um drama. Rita subjugada e lacrimosa. Vilela, indignado, pegando da pena e escrevendo o bilhete, certo de que ela acudiria. E esperando-o para matá-lo. Camilo estremeceu, tinha medo, depois sorriu amarelo, e em todo caso repungava-lhe a ideia de recuar, e foi andando. De caminho, lembrou-se de ir à casa. Podia achar algum recado de Rita que lhe explicasse tudo. Não achou nada nem ninguém. Voltou à rua. E a ideia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais verossímil. Era natural uma denúncia anônima, até da própria pessoa, que o ameaçará antes. Podia ser que Vilela conhecesse agora tudo. A mesma suspensão das suas visitas. Sem motivos, aparente, apenas com um pretexto fútil. Viria confirmar o resto. Era pra eu ter pego uma arma. Vai que precise. Parece que eu tô vendo que a coisa não vai ser boa. Melhor ir saber o quanto antes, melhor. Vai que não seja nada. Camilo ia andando, inquieto e nervoso.
Não relia o bilhete, mas as palavras estavam decoradas, diante dos olhos, fixa, ou então, o que era ainda pior, eram-lhe murmuradas ao ouvido, com a própria voz de Vilela. Venha logo à nossa casa, preciso contar uma coisa urgentemente. Ditas assim, pela voz do outro, tinha um tom de mistério e ameaça. Vem, já já. Para quê? Era perto de 1 hora da tarde. A comoção crescia de minuto a minuto. O tempo voava e ele não tardaria a entestar com o perigo. Quase no fim da rua do Açude Velho, o Fusca teve de parar. A rua estava atravancada com uma carroça que cairia Camilo. Em si mesmo, estimou o obstáculo e esperou no fim dos 5 minutos. Reparou que ao lado à esquerda, ao pé do Fusca, ficava a casa da cartomante, a quem Rita consultará uma vez, e nunca ele desejou tanto crer na lição das cartas. Olhou, viu as janelas fechadas, quando todas as outras estavam abertas e prejadas de curiosos do incidente da rua. Dir-se-ia a morada do indiferente destino. E inclinava-se para fitar a casa, depois fez gestos incrédulo. Era a ideia de ouvir a cartomante, que lhe passava ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas, desapareceu, reapareceu e tornou a esvai-se no cérebro. Mas daí a pouco moveu outra vez as asas, mais perto, fazendo uns giros concêntricos. Olá, ragazzo. Em que posso lhe ajudar? Às suas ordens. Eu vim fazer uma consulta com a senhora. Dali subiram ao soltão, por uma escada ainda pior que a primeira e mais escura. Em cima havia uma salinha mal iluminada por uma janela que dava para o telhado dos fundos. Velhos trastes, paredes sombrias, um ar de pobreza que antes aumentava do que destruía o prestígio. Vejamos primeiro o que é que eu traz aqui. E quer saber se lhe acontecerá alguma coisa ou não. Se acontecerá a mim e a uma pessoa. Espera um pouquinho, viu? Preciso analisar esse caso. As cartas dizem: Diga, pode dizer. fique tranquilo, não tenha medo. Nada vai acontecer, mas não se esqueça de ter muita cautela. Eu vejo inveja, vejo um amor, a beleza de uma mulher. A senhora me devolveu a paz. Vá, ragazzo, innamorato. A cartomante foi à cômoda, sobre a qual estava um prato com passas. Tirou um cacho destas, começou a deprencá-las e comê-las, mostrando 2 fileirinhas de dentes que desmentia as unhas. Nessa mesma ação comum, a mulher tinha um ar particular. Camilo, ansioso por sair, não sabia como pagasse, ignorava o preço. Passas são caras. Quer que eu mande buscar quanto, caras? Pergunta ao seu coração. Camilo tirou uma nota de 10.000 reais e deu-lhe. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era 2.000 reais. Vá, ragazzo, innamorato. Tudo lhe parecia algo melhor. As outras causas traziam outros aspectos. O céu estava límpido e as caras joviais. Chegou a rir do seu receio, que chamou por eles. Recordou os termos da carta de Vilela e reconheceu que eram íntimos e familiares. Onde é que ele lhe descobrirá e ameaça? Advertiu também que eram gentes e fizeram mal em demorar-se tanto. Podia ser algum negócio grave e gravíssimo. Ele querendo contar um negócio urgente a mim. E eu pensando que era uma ameaça a mim. Que besteira. Eita, Rita, saudade do que a gente não viveu. Daí a pouco chegou à casa de Vilela, apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa, subiu os 6 degraus de pedra.
e mal teve tempo de bater. A porta abriu-se e apareceu-lhe Vilela. Toque, toque. Não tive tempo de vir mais cedo. Aconteceu alguma coisa?